Fala galera, hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona o algoritmo do YouTube depois da vinheta. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o YouTube é uma empresa, né? Ela é empresa, quem é o dono do YouTube é o Google, então o YouTube ele precisa dar dinheiro, correto? Então a gente partindo dessa premissa básica, a primeira análise que eu quero fazer, obviamente que eu não tenho acesso aos códigos originais do algoritmo do YouTube, mas fazendo uma análise da API, de como é que é o comportamento geral das disposições de vídeos, de engajamento e notificações do YouTube, e conversando também com alguns influenciadores amigos meus, eu comecei a ter uma visão um pouco mais clara de como é que esse algoritmo funciona na prática, tá? Então vamos lá. O YouTube ele classifica os canais e os vídeos baseado em algumas métricas. Antigamente, no comecinho, essa métrica era muito voltada para o que eles chamam de engajamento, baseado em likes e dislikes e pesquisas, obviamente, né? Então, quanto mais pesquisado, visualização e curtida e dislike você tinha no vídeo, ele gerava uma ordem ali de prioridade e relevância de cada vídeo e de cada canal, e isso era o que fazia seu vídeo entrar em alta, né? Vamos dizer assim, ser relevante dentro desse ecossistema. Só que, ao longo do tempo, o YouTube começou a entender métricas diferentes. Um dos influenciadores amigos meus falou para mim dar uma olhada na questão de tempo de tela, né? Watch time. E aí o watch time, a API do YouTube, ela traz dois tipos de watch time diferentes, que é uma coisa muito importante de se entender se você está gravando vídeo e tal. Uma coisa é o tempo de tela, que, como é que eu vou dizer um termo em português? Tempo de tela absoluto, né? Seria assim. Quanto tempo aquele vídeo teve da pessoa vendo aquele vídeo, né, em específico. E aí, isso é importante para o YouTube, por quê? Porque o YouTube ele passa propaganda. Então, quanto mais tempo você visualizando um vídeo, mais propaganda ela pode passar para você, correto? Então, a recomendação que o YouTube faz para vários influenciadores é que vídeos acima de 10 minutos, no mínimo, porque aí ele consegue passar várias vezes propaganda e ele vai ganhar mais dinheiro contigo. Só que a vinda do TikTok e alguns outros modelos de cortes, por exemplo, popularizou vídeos curtos de até 2 minutos que começaram a ser financeiramente legais. Como é que é a ambulância passando aqui? Vídeos de até 2 minutos que começaram a rentabilizar legal para o YouTube. Por quê? Porque tem mais visualizações. Então, vamos supor o seguinte. Se num vídeo de 10 minutos o YouTube te passa 2 vezes a propaganda, ele pode passar 5 propagandas em vídeos de 2 minutos, correto? Então também dá uma grana. E aí o YouTube começou a priorizar shorts. Né? Existe uma categoria específica de shorts dentro do YouTube hoje em dia, que são vídeos pequenos, vídeos curtos, correto? Então, na prática, o YouTube ele vai fazer sempre uma conta baseado em quanto que ele vai ganhar de dinheiro em cima da sua visualização. Uma outra métrica que eu acho super interessante, que é a métrica de watch time relativo. O que vem a ser isso? Você pode ser um usuário que assiste muito tempo em um determinado vídeo e não vê essa mesma quantidade em outro canal. E obviamente que a métrica ela vai levar em consideração o tempo total do vídeo e quanto tempo de fato você permanece. Então, por exemplo, se eu tenho um vídeo de 2 minutos que eu passei 1 minuto vendo, então a gente tem 50% do tempo visto daquele vídeo. Se você tem um vídeo de 10 minutos que, novamente, a gente só viu 1 minuto, então a gente está falando de 10%. Então esse tempo relativo de visualização de acordo com o tempo máximo de exibição do vídeo, ele faz com que seu vídeo seja pontuado como bom, médio e por aí vai lá dentro. Quem tem canal de YouTube sabe que o YouTube dá uma métrica ali de como que está classificado o seu vídeo, se ele está bom, se ele não está, justamente utilizando essa métrica de tempo de tela do vídeo com relação ao tempo que ele tem e ao tempo que as pessoas passam assistindo ele. E aí o que acontece? A gente chega
numa parte muito importante do entendimento. Qual é a maior birra que a gente vê? Maior birra não, né? Qual é a maior reclamação que eu recebo, que eu escuto de influenciadores? Eu tenho contato com vários influenciadores e todos eles, sem exceção, seja pequeno, médio, grande, eles reclamam da questão da entrega do conteúdo. Isso é, o YouTube ele segrega, ele segmenta, ele notifica uma parcela pequena das pessoas que estão seguindo aquele canal, justamente utilizando como métrica de esforço o tempo que cada pessoa passa em média em determinado conteúdo de canal. Então, um exemplo, se eu sigo um canal, eu sou um subscribe de um canal, mas eu passo pouco tempo vendo o vídeo que aquele canal faz, eu tenho uma métrica individual, obviamente, para cada canal, e provavelmente eu não vou ser notificado do conteúdo daquele canal quando aquele canal solta um conteúdo novo. Agora, se você é um usuário que assiste até o final ou assiste um grande tempo, né, relativo dos vídeos de um canal específico, você provavelmente vai receber as notificações por e-mail e por push do YouTube. Na prática, o que isso acaba fazendo? O YouTube ele gasta menos infraestrutura para poder exibir os vídeos por um montante grande de usuários e foca simplesmente nos usuários que vão dar maior rentabilidade para ele a curto prazo. E aí depois, se você for no vídeo por uma questão orgânica ou porque teve uma divulgação externa do próprio influenciador, aí ele vai te entregar o conteúdo, mas ele já sabe que você provavelmente não é um telespectador ativo ali daquele canal que vai dar um watch time relativamente legal. E por que essa métrica ela é muito perigosa no meu ponto de vista? Porque os youtubers grandes ou médios que estão utilizando o watch time como métrica para fazer conteúdo, ele está focando simplesmente no que o YouTube vai entregar. Então ele está focando só nos mecanismos de entrega do YouTube. Os pequenos influenciadores, os médios influenciadores, eles não têm a possibilidade de conseguir focar o conteúdo deles, ou até não quer mesmo focar o conteúdo deles nas métricas principais de engajamento do YouTube. E aí acaba que eles vão migrar mais cedo ou mais tarde para plataformas que vão de fato entregar conteúdo independente do teor desse conteúdo, independente do watch time dele. Por isso que a gente está vendo uma movimentação muito grande do TikTok, porque a métrica do TikTok ela é diferente. O TikTok ele tem uma mecânica que ele vai entregar o conteúdo independente do tempo de tela, independente se aquele vídeo tem engajamento ou não. Se você está seguindo o canal, você vai receber aquela notificação e você vai ver aquele conteúdo. Então acaba que canais que estão pequenos dentro do YouTube conseguem ter uma relevância absurda dentro do TikTok. Eu vi alguns casos, eu estava montando um algoritmo de ranqueamento do YouTube, justamente utilizando as métricas da API do YouTube. E aí eu posso até mostrar para vocês aqui. Editor, se você quiser colocar aí na tela o ranking que a gente está montando, né? Tem alguns canais aqui que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, como o Spider Slack. E aí eu comecei a me aprofundar nesses números para entender por que esse cara é tão grande e os números dele são tão bizarros em comparação a vários outros canais que parecem ser muito grandes dentro do YouTube, porque tem um destaque maior dentro do algoritmo. E o Spider Slack é um canal que é voltado a shorts, é focado em vídeos curtos, e esse cara solta vários vídeos curtos dentro do TikTok, e aí eu fui procurar o canal dele dentro do TikTok, e ele é gigantesco, são 34 milhões de seguidores lá dentro do TikTok, e todo o conteúdo que ele joga no TikTok ele repassa para o YouTube no formato de shorts. Então esses dados aqui são dados da própria API do YouTube, tá? O Spider Slack nos últimos 6 meses aí, ele teve quase 700 milhões de visualizações e 61 milhões de curtidas. Então ele acabou indo para a primeira posição do ranking aqui. O ranking ele vai levar em consideração essas duas métricas iniciais. Eu não tenho acesso ao watch time do canal por enquanto. Então eu não consigo utilizar isso como uma métrica para poder fazer uma classificação. E uma coisa que me surpreendi é que se você for no Social Blade, o Spider Slack também está em primeiro lugar. Justamente porque o Social Blade utiliza a mesma fórmula algorítmica praticamente que eu utilizo para poder fazer essa classificação. Então a gente começa a ver que existe uma miopia, de certa forma,
no que o YouTube está levando como relevante internamente na plataforma dele, o que de fato é quando a gente para analisar os números, né? E aqui, como o meu papel como programador e tal, é fazer uma análise mais estatística do negócio e não só simplesmente levar em consideração o que o YouTube quer me entregar como um conteúdo que ele classifica como interessante para mim. Mas analisando alguns canais de alguns amigos, principalmente do Douglas, eu vi que boa parte dos acessos, das visualizações dos vídeos, eles acontecem por pessoas que não são inscritas no canais. Então eu estou desconsiderando, entre aspas, um pouco a questão dos subscribes que os canais têm. Porque tem muito canal aqui que tem uma grande quantidade de subs, né? Tipo artistas internacionais, Shakira e tal, ela tem uma grande quantidade de subs, mas o engajamento da página dela em si ela não é tão alta, né? A gente consegue fazer essa análise vindo na aba de músicas, eu consigo ter uma análise muito louca de tipo assim, por exemplo, eu não conhecia essa Mari Fernandes. E ela tá muito bem posicionada, perdendo aqui apenas pro K-pop, né? Que seria o normal. Aqui a gente tem Blackpink e Hybe Labels, que são 2 canais coreanos de K-pop. E essa Mari Fernandes eu não conhecia, ela não tem grande quantidade de usuários, de subs, né? Ela tem 1.300.000, mas ela tem uma quantidade de visualizações e de curtidas gigantescas, mais de 400 milhões de views e essas métricas aqui são os últimos 6 meses, tá, galera? Só para vocês entenderem. Inclusive vou até colocar um disclaimer disso lá no futuro para ficar mais forte. E aí aqui aparece, por exemplo, Gustavo Lima, Luísa Sonza e Luan Santana. E aí eu fui olhar por que Luísa Sonza e Luan Santana estavam tão grandes aqui também. Tem uma música deles recente agora que tá em top 2 ali. Dentro desse nosso sistema a gente também consegue ver os vídeos mais vistos aqui dos últimos 7 dias, do último mês, enfim. Então, assim, essa métrica ela é super interessante para. Inclusive, eu descobri vários canais aqui que eu não conhecia, nunca eu tinha ouvido falar. Parece que eu tava. A gente fica dentro de uma bolha ali consumindo o YouTube, né? E o YouTube não mostra outros tipos de conteúdo pra gente. E isso foi muito interessante para mim conseguir entender o quanto eu estava imerso na minha bolha e tinham canais gigantescos com uma porrada de conteúdo que obviamente não faz parte do meu profile, mas que eu simplesmente nunca ouvi falar na minha vida, como é o caso desse Spider Snack, como é o caso da Mari Fernandes e de outros canais aqui que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e que Natan por aí, né, e por aí vai, o MrBeast eu já tinha ouvido falar, a MV, que por aí vai. E aí, esse vídeo é mais para contextualizar quem está gerando conteúdo, quem está gostando, quem quer fazer alguma coisa no YouTube e tal, começar a entender um pouco mais como é que funciona esse algoritmo do YouTube. E aí é o ponto D, você vai querer fazer conteúdo baseado nesses algoritmos para ganhar mais receita e ter mais destaque no YouTube, ou você vai fazer vídeos porque você quer, porque é o que te apetece, por aí vai. No meu caso, eu faço vídeo por uma questão de tipo assim, tá sendo um passatempo para mim. Vim aqui compartilhar um pouco de conhecimento sobre cripto e tudo mais. Não é uma profissão, eu não tô levando isso como uma parada de virar influenciador, nada do tipo. Então, para mim, eu vou continuar fazendo os vídeos que eu quero fazer, independente do que o algoritmo do YouTube acha legal ou não, que para mim isso foda-se, né? Mas para quem faz a parte de geração de conteúdo profissional, eu acho super interessante que ele comece a se aprofundar mais nesse entendimento dos algoritmos para conseguir direcionar, obviamente, o conteúdo deles ao que está rentabilizando mais para o YouTube, que consequentemente você vai ter maior destaque aumentando o engajamento da sua página. Inclusive, eu conversei com o Douglas sobre esse ranking e aí a gente está conversando como é que seria a melhor métrica, se manter dessa forma ou se utiliza algum outro tipo de parâmetro aqui para poder reclassificar esses canais e tal. Um ranking bem bacana, eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse de dar uma olhada aí. Quem tiver alguma ideia, maneira também que possa melhorar essa ferramenta aqui, manda nos comentários aí que a gente vai responder na medida do possível. E se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal e mostra pros seus amigos aí, manda pro seu influenciador amigo e tal. E a gente se vê na próxima. Valeu!